Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 2/6/2021 e olha só essa informação. Como já venho reportando aqui, várias informações a respeito deste fungo preto que está começando a crescer infelizmente aqui no país. Muitos casos, alguns casos ainda não se sabe se ele foi em decorrência do coronavírus, certo? Mas existem alguns casos que já estão sendo investigados, não só aqui no Brasil, mas no Uruguai também, como já foi reportado por esse próprio canal, através de informações veiculadas na imprensa. E agora nós temos essa outra informação, tá? Do dia de hoje, 2 de junho, o Hospital das Clínicas da USP investiga casos de fungo preto em paciente com histórico, olha aí, mais uma vez com histórico de Covid-19. Por que que essa doença atinge principalmente pessoas com histórico de Covid-19? Pessoas que estão em tratamento ou pessoas que foram curadas. Porque o sistema imunológico ele fica baixo, né? O corpo fica deficiente. E aí esse tal de fungo preto, não só o fungo preto, mas o fungo branco, como está acontecendo na Índia, que já foi declarada epidemia na Índia em cerca de 6 estados até o dia 31/5/2021, foi declarada epidemia por conta destes 3 fungos, né? O fungo preto, o fungo branco, que é muito pior que o preto, não que o preto seja, que o negro seja menos grave, pelo contrário, ele é muito grave, tá? O branco ele é muito mais grave que o negro, juntamente com o fungo amarelo. Esse fungo, como já expliquei no vídeo anterior, ele existe aqui no Brasil por conta das mesmas condições climáticas, né, que muitas regiões aqui no Brasil possuem, igual ao que existe na Índia. E se isso começar a acontecer, como eu estou imaginando que vai acontecer, caso as autoridades não tomem as devidas providências e já fiquem em alerta para produzir o remédio que combate esses fungos, né? O fungo preto, o fungo branco e o amarelo, é bem provável, tá? Não estou afirmando que isso vai acontecer, mas é aquela velha história. É melhor você prevenir do que remediar depois. E a gente sabe que remediar depois, diante de uma situação grave, onde hospitais não têm medicamentos, está faltando tudo, né? Até alguns dias atrás estava faltando insumo, o tal do IFA, para a produção de vacina aqui no país. E a gente sabe que a situação de muitos hospitais, inclusive o Hospital São Paulo, está passando por uma situação bastante difícil em relação a medicamentos, né? Está com falta de bastante medicamentos, aí, principalmente aqueles que compõem o combate ao coronavírus. Agora, se esse tal de fungo preto, juntamente com o fungo branco e depois o fungo amarelo, precisa de remédio, né? Então, eu acho, se eu fosse da saúde, se eu fosse da área da saúde, do Ministério da Saúde, atuando no governo, já cobraria as empresas, né? Já faria algum trabalho no sentido de prevenção com esses remédios que combatem esse fungo preto. E até mesmo o fungo branco, o fungo amarelo, não sei se é o mesmo medicamento, certo? Mas eu acho que as autoridades deveriam fazer um trabalho em cima da prevenção. Porque depois não adianta ficar chorando, como o caso da Covid, né? Ficar dando desculpa, jogando a desculpa em um, jogando a desculpa em outro, e a população se ferrando. Família sofrendo, família chorando. O que nós precisamos é de ação humana, não de ação política. É isso que está faltando nesses políticos. Mais empatia, mais comprometimento com a saúde pública, com a saúde das pessoas, com a economia. Então, olha só, o hospital, esse caso ainda não foi confirmado, tá, pessoal? Esse caso aqui, ele está está sendo analisado pela equipe de medicina da USP, né, o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, e assim que for confirmado, aí sim será mais um caso de fungo preto
principalmente que infecta pessoas que está com Covid, né, que está se tratando ou que foi curada da Covid. É impressionante esse fungo preto e os outros dois, como ele é oportunista. E como eu disse, esse fungo existe aqui no Brasil. Esses fungos existem aqui no Brasil. Tá? Então é motivo sim de preocupação, porque a Covid ela abaixa a imunidade das pessoas. Isso sem contar, né, as outras pessoas que já têm a baixa imunidade do seu corpo, que é pessoas que têm diabetes, pessoas que têm HIV, pessoas que têm outras doenças, né, que tomam, por exemplo, corticoides, que vai abaixar o sistema imunológico das pessoas. Certo? A situação econômica, infelizmente, que está levando muitas pessoas a comerem produtos estragados, produtos mofados, frutas estragadas e mofadas. E lá, no mofo, aonde existe esse tal do fungo preto, do fungo branco, do fungo amarelo. O Hospital das Clínicas da Faculdade de essa quarta-feira, que está investigando, certo? É importante afirmar isso aqui. Está investigando o caso de micose, que é o tal do fungo preto, conhecida como fungo preto, como já falei. Ou fungo na faixa dos 30 anos. O outro que eu mencionei aqui, lá em Santa Catarina, é um paciente de 52 anos. Como outro, fora do Brasil, lá no Uruguai, né, também não se sabe ainda, está sendo investigado, se ele pode ter relação com a Covid-19. Né? Então, esse paciente aqui tem histórico de infecção pelo coronavírus. O hospital disse que não vai divulgar detalhes sobre o caso porque ainda não foi autorizado a fazer isso pelo paciente ou pela família. Segundo a HC, o Ministério da Saúde só será notificado sobre o caso se a doença for confirmada. Pelo amor de Deus, isso precisa ser realmente divulgado para que as pessoas tomem maior cuidado. Né? Para que aquelas pessoas que ainda acreditam, né? Isso é de uma extrema boçalidade, uma ignorância tremenda. Ainda existem pessoas que acreditam que isso é uma teoria da conspiração, que foi inventada para derrubar o governo Bolsonaro. Não estamos mais falando de política, estamos falando de saúde pública, de pandemia, para que você se proteja, para que você siga as orientações, né, dadas pela ciência, pelos cientistas. Não faça aglomeração, use álcool, né, constantemente, use máscaras. Se você puder, se você evitar, né, claro, desde que você possa fazer isso, sair de casa, evite sair de casa o máximo que você puder evitar. Evite aglomerações. Pegou em alguma coisa que os outros pegam constantemente, vai, passa o álcool, né? É você se policiar constantemente, certo? Pegou num negócio, por exemplo, no ônibus, no metrô, no mercado, e aí o rosto tá coçando, você tem que se policiar, certo? Coleguinha meu vai para uma festa clandestina, você já tem que denunciar isso. Ou conscientizar as pessoas que o caso é grave. A situação que nós estamos vivendo, ela é extremamente grave. Se as pessoas, de forma geral, não se conscientizarem de uma vez por todas, né, do jeito que nós estamos andando, que nem tartaruga, que nem lesma, na questão da vacina, nós iremos sair disso aqui, talvez só o ano que vem. Olha só que feio. Sendo que já existem países aí como os Estados Unidos, o Israel, né? Não é, o próprio governo federal não se espelhava no governo de Israel? E que exemplo ele trouxe de Israel para cá? Nenhum. Mas nenhum exemplo. Certo? Então, tirando essa questão política, cabe às pessoas se conscientizarem. Eu sei que isso é difícil. E um tem que policiar, né? Um tem que cobrar do outro. Quando um esquece, o outro vai lá e cobra. Quando o outro esqueceu de cobrar, vai lá e cobra do outro. E assim nós vamos, né, vencendo aos poucos até
todo mundo conseguir ser vacinado. Senão, essa doença aqui também, que existe aqui no Brasil, esse tal de fungo preto e os outros, como já citados aqui, né, vai agravar a situação que está agravando na Índia. Certo? 6 estados estão passando por essa de fungo preto, de fungo branco e de fungo amarelo. A situação é séria, a situação não é de brincadeira. Né? E a gente sabe, quando começa a surgir um caso aqui, outro caso ali, né? É melhor se prevenir. É melhor ficar de olhos abertos do que fingir, né? Do que fazer vistas grossas. Eu penso assim, eu faço. Na maioria das coisas que eu posso fazer na minha vida, eu faço assim. É melhor prevenir do que você, às vezes, não ter nem condições de remediar depois. Outro caso de fungo, de fungo negro ou preto, está sendo investigado em Santa Catarina. Mencionei isso aqui em outros 2 vídeos. Né? O paciente de 52 anos tem comorbidades, tem diabetes e artrite reumatoide. Artrite reumatoide. É o que eu falei, baixa imunidade, certo? E aí, se existe o fungo no ambiente, né? A pessoa comeu alguma coisa contendo esse fungo, ela vai, um fungo oportunista. E isso, se for em grande escala, né? Além do coronavírus, as pessoas vão ficar nos hospitais por conta desses fungos, dos 3 fungos. Consegue imaginar o tamanho da situação? O tamanho do caos que os hospitais vão enfrentar e as pessoas que forem infectadas por falta de vacinação, por irresponsabilidade, por um monte de fatores, né? Ficarem doentes pelo coronavírus, precisarem ir para os hospitais, além de ter as pessoas que estão sendo tratadas, né, do coronavírus, os hospitais ficarão lotados ainda, se tiver condição, né? Eles terão que tratar as pessoas que se contaminaram com esse fungo, com esses fungos. Bom, pessoal, continuando, né? Voltando aqui à situação da Índia. Pacientes com Covid apresentam um quadro na Índia. Casos de fungo preto foram detectados em pacientes da Índia e a relação da doença com pacientes imunodeprimidos diagnosticados com a Covid-19 é investigada. Lembrando, 6 estados estão com a epidemia do fungo preto, certo? Também com a do fungo branco e a do fungo amarelo. Especialistas acreditam que o fungo pode estar infectando pacientes com Covid, com o sistema imunológico já enfraquecido e que comorbidades, principalmente diabetes, fazem com que eles fiquem mais vulneráveis. Isso aqui eu já expliquei no vídeo anterior, é exatamente dessa forma que acontece, né? A contaminação pelo fungo preto, fungo branco e o fungo amarelo. A baixa imunidade da pessoa vai fazer com que esse fungo oportunista entre na pessoa e ela fique adoentada, né? Enferma com esse fungo. Outra linha, analisa-se o uso de esteroides durante a internação por estar relacionada com a condição. Aí já é uma questão de tempo também, né? Então nós precisamos dar tempo a essa condição. Mas o fato é em cima de toda essa linha de raciocínio que eu passei para vocês. A gente tem que se policiar cada vez mais, enquanto nós não somos vacinados, enquanto a vacina anda aí com passos de tartaruga ou até mesmo de lesma, a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa se prevenir, a gente tem que pensar da seguinte forma: qualquer pessoa pode estar contaminada com o coronavírus. Qualquer pessoa, qualquer lugar que você tocar pode estar contaminada com o coronavírus. E além do coronavírus, se você pegar, agora você pode, por conta da baixa imunidade, você pode adquirir também, dependendo da região do país, o fungo negro, o fungo branco e o fungo amarelo, certo? Então é extremamente importante as pessoas caírem na real. Não as pessoas que já acreditam, as pessoas que sabem da verdade, certo? Mas a gente precisa, não é convencer, não estamos aqui querendo convencer nada,
Precisamos realmente mostrar a verdade para as pessoas que não acreditam nessa realidade tão real que nós estamos vivendo.